Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Alves Luiz e eu quero tratar com vocês um pouco sobre o desbloqueio de MMC dos Moto G4. Fique atento, vou dar aqui algumas dicas, vou estar falando também um pouco sobre cuidados e quais são os componentes compatíveis, os equipamentos compatíveis. Então vamos lá pessoal, o desbloqueio de MMC, essas são algumas das memórias MMC encontradas hoje em alguns dos aparelhos. A gente tem aqui essa aqui que é uma famosa do Moto G4, uma famosa do D295, memória de iPhone e por aí vai. Essas são as memórias MMCs que temos, uns exemplos de memória MMC que a gente tem hoje em dia aqui nos nossos aparelhos telefônicos. Para quem não sabe, a memória MMC, a NAND Flash, é onde que fica armazenado todo o software e dados do aparelho. É através dela que os dados do cliente ou do software do aparelho são tudo gravado e programado. Ela é a qual armazena todos esses dados, sejam fotos ou seja o próprio software do aparelho. Correto? Então vamos lá. Se a gente tem um componente eletrônico onde que fica salvo todos os dados, todos os dados do aparelho, software e enfim, as partições, como por exemplo, eu vou estar mostrando aqui nessa foto. Essa aqui é um dos exemplos das partições montadas dentro de uma memória de um Moto G4. A gente tem o OWIN, a Cache, a System, Customize, a FRP, que logo vou estar falando sobre ela. Então, quando a gente faz a leitura de uma partição, quando a gente faz a conexão com a memória, a gente tem acesso a todos os dados contidos naquela memória. Como por exemplo, no vídeo foi postado recentemente, aqui a gente está fazendo uma conexão com uma placa de um Moto G5. A gente está usando aqui no caso o equipamento AZ3X Ace e como vocês podem ver, a conexão é feita de uma seguinte maneira. A gente faz a conexão com as TPs, manda o equipamento ler aquela memória e ele retorna para nós todas as partições, ele faz a leitura e monta todas as partições contidas naquela memória. Vou estar avançando um pouco o vídeo para vocês poderem ver isso. Beleza, aqui ele fez a leitura da memória. Quando ele fez a leitura da memória, ele retornou aqui para mim todas as partições montadas dentro desse aparelho. Temos as partições do boot, do recover e por aí vai. Não vou estar entrando em detalhes, apenas estou explicando de uma maneira resumida para vocês entenderem. Lendo as partições, a gente pode fazer tudo relacionado à memória. Como, por exemplo, quando o aparelho está morto, eu posso fazer extração de dados como foto, documentos, posso fazer extração de mídia, contatos, posso fazer também a leitura da memória para criar um arquivo flash, um arquivo dump, para usar em outro aparelho, caso eu não tenha um arquivo de recuperação, eu posso ler. Eu também posso fazer a exclusão de alguma partição ou exclusão, limpeza total da memória, quando a memória está apresentando defeito, quando não está gravando o software ou quando está com um vírus muito grande naquela memória que não está permitindo o aparelho inicializar algum defeito. Então a gente faz a limpeza da memória e regrava o sistema de volta na memória, correto? Então, a conexão de MMC é isso. A conexão de MMC é uma conexão direta com a memória onde está gravado todo o sistema e toda a informação do aparelho. Aqui, vou dar um exemplo. Como vocês podem ver, aqui ele está usando a Z3X Ace, o adaptador, a placa de um Moto G4 e os fios de comunicação de dados é ligado direto na memória. Com isso, a gente faz a conexão com a memória. Aqui um outro exemplo, esse aqui está usando a Medusa,
conectado direto na memória. Beleza? Então vamos lá. Eu acho que com isso deu para vocês entenderem um pouco de como o que é MMC, né? O que é a MMC não, mas como é feita a leitura, como é a comunicação entre o equipamento e o aparelho, o que eu posso fazer. Uma maneira bem simples, tanto para o cliente entender como vai ser feito o procedimento e como o técnico que está iniciando. Então vamos lá. Aqui tem uma foto exemplo de uma placa do Moto G4. A MMC é localizada nessa região aqui, ó, debaixo dessa blindagem. Aqui a gente tem uma malha que vai por cima, que é de aquecimento, pois essa placa aquece muito, ela aquece bastante essa placa. Então essa malha é para meio que não deixar o calor tanto transpassar e aquecer tanto o aparelho na mão do cliente. Então vamos lá. Entendido um pouco sobre a conexão, quero falar um pouco de como é feita a conexão. Toda memória, ela tem os seus pontos de comunicação entre a placa, entre a memória e a placa. E é através disso que é feita a comunicação com o aparelho. No caso, a gente chamamos de pinotes ou pinagens. Vou estar abrindo aqui para vocês verem. Essa é a memória do Moto G4. Aqui a gente tem os pontos GND, que é o ponto negativo da memória, e os pontos de dados. E também vocês podem analisar que temos o ponto de voltagem. Porém, na conexão realizada com o Moto G4, a gente não faz conexão de voltagem, pois a placa é alimentada via USB. A memória, né, é alimentada via USB. Temos os pontos no qual a gente solda os pinagens, como vocês viram aqui na foto. Aqui, deixa eu abrir. É soldado os pontos de comunicação direto nos local correto, que são as pinagens. Aqui temos data 0, o CMD, o GND, que é o negativo, e o CLK. Aqui eu tirei uma foto microscópica para vocês verem mais de perto, tá vendo? Temos aqui o ATP do data 0, o CMD, o GND, que está aqui soldado aqui na blindagem, e aqui o CLK, o CLUK, né? Como nos fala CLUK ou CLK. Feita a soldagem direto nos resistores, a gente tem o que? Temos a comunicação direto com a memória. O nosso equipamento, seja ele qual será usado, ele vai comunicar direto com a memória, e com isso a gente vai poder fazer a leitura dos dados daquela memória, formatar alguns dados da memória, ou excluir os dados que eu falo partições, excluir as partições ou limpar as partições. Então a gente pode ler, excluir, gravar ou acessar as partições, no caso a extração de dados. Se caso o aparelho, vamos supor, está bloqueado, a pessoa esqueceu a senha e não existe nenhum procedimento para remover aquela senha, e a pessoa quer salvar os dados dela. Às vezes ela tem fotos de algum conhecido ou algum parente que já faleceu e ela quer guardar os arquivos, então é feita a conexão direta na memória para fazer a extração desses arquivos. Beleza? Então tá, já falei um pouco sobre o que é a conexão, o que ela permite a conexão, como é feita a conexão. Falei um pouco de como é a memória, então eu quero falar para vocês quais são os equipamentos compatíveis. O primeiro equipamento que eu vou apresentar para vocês é da linha da Z3X, a EasyJTAG. Essa é o primeiro equipamento, ela é compatível, ela tem a conexão JTAG e também tem a conexão MMC. O segundo equipamento, Medusa Pro, ela também tem a conexão JTAG e MMC e também é compatível para fazer a leitura dessa memória, que alguns equipamentos não são compatíveis. O segundo equipamento compatível que foi recém-lançado, também da linha da Octopus, da linha Medusa, né? Temos a Octopus Plus,
que é igual, idêntica à Medusa. Pode ter alguma mudança no rádio interno dela, né? Às vezes ela pode ter uma velocidade mais rápida, mas olhando o aspecto layout dela, né? O jeito que a caixa dela, vocês podem observar que é a mesma da Medusa. Como você pode ver, é a mesma da Medusa. E a terceira, a UFI, que é uma box que agora também foi lançada, que ela antigamente era só na Indonésia e agora ela é internacional. Esses equipamentos que eu falei para vocês, eles são avaliados entre R$ 1.300 a R$ 1.900 ou até R$ 2.000. Um equipamento desse, somente o equipamento. Às vezes, como vocês podem ver, é necessário a gente ter alguns adaptadores. Por exemplo, aqui está usando o adaptador, o MORC, que é conectado com a box para fazer a leitura da memória. Beleza? Então esses equipamentos, ele é um equipamento técnico, é um equipamento de nível avançado, como eu estou dizendo aqui para vocês. A gente está trabalhando direto com a memória do aparelho. A gente não está trabalhando só com software, mas direto com toda a memória do aparelho. Então é um equipamento avançado. Se a pessoa não souber manusear esse equipamento, ele pode causar danos críticos no aparelho, pode fazer o aparelho morrer, não ligar mais, ou até mesmo queimar a memória. Então, é um equipamento avançado, que é em torno de 1.300 a R$ 2.000. Vamos lá. Como vocês podem ver, né? Como é feito o desbloqueio? Vamos lá. O desbloqueio é feito o seguinte. Primeiro, o técnico vai realizar, né, a ligação do equipamento no qual ele vai trabalhar com a placa direto com a conexão com a memória. Ele vai fazer a conexão direta com a memória, usando as pinagens, usando as TPs, né? Aqui a gente tem as pinagens. Se você observar aqui, essa área aqui pequenininha, aqui, ó, eu dei um zoom no microscópio para ficar mais fácil para vocês verem. Aqui a gente tem o data 0, o CMD, como já foi falado. Então, como é feito o desbloqueio? O técnico faz a conexão do equipamento eletrônico direto na memória. Ele vai fazer a leitura da memória com esse equipamento, vai montar as partições. Montada a partição, ele vai vir na partição, vai marcar essa partição, igual está selecionado, e ele apenas vai fazer a limpeza dessa partição, correto? Essa partição vai ficar limpa, com nenhum dado dentro. Feito isso, é a partição de Factory Reset Partition, que é onde que fica o bloqueio de FRP, né? O bloqueio de Factory Reset Partition, vai limpar essa partição. Com isso, fazendo a limpeza dessa partição, o aparelho é removido à conta. Então vamos lá, resumindo de uma maneira rápida, o técnico faz a conexão do equipamento direto com a memória, usando algum adaptador. Ele faz a conexão do equipamento com a memória e limpa a partição do FRP. Com isso, o bloqueio de conta do Google é removido, correto? Entendido? Com isso, o bloqueio de conta removido. Se vocês seguirem um pouco o vídeo aqui, que foi montado do G5, aqui são as partições todas montadas, temos várias partições, a gente localiza a partição do FRP, beleza? E um pouco aqui adiante, no caso do Z3X, a gente aperta o botão de reset a partição FRP. No caso aqui ele está selecionando, buscando a partição, encontrou, né? Aqui ó, Share for FRP Data, procurando a partição encontrada, e ele faz a limpeza dessa partição. Com isso, o desbloqueio é realizado. Beleza? Entendido? Então, agora eu quero falar apenas um pouco de alguns cuidados que o técnico, na hora de realizar o procedimento, ele tem que tomar cuidado. Primeiro cuidado,
como vocês podem ver, essa memória do aparelho, ela contém uma blindagem que a protege de danos, né? De alguns danos. Beleza, essa blindagem aqui, ela protege a memória contra alguns danos, por exemplo, como se caso sofreu uma queda muito forte, uma pancada, às vezes essa blindagem aqui, ela pode proteger. A função dela é proteger a memória. Então, como a gente tem essa blindagem, na hora de fazer a remoção, o técnico tem que tomar muito, mas muito cuidado. Primeiro cuidado, não usar calor excessivo. Não usar calor excessivo. Porque é o seguinte, se você aquecer muito na hora de remover essa blindagem aqui, se o calor for intenso neste local, como os técnicos podem saber, a memória MMC, aqui temos os pontos, né, onde ela é soldada, a memória MMC, esses pontos, essa solda que é utilizada para soldar, ela é uma solda fria, considerada solda fria, aquela solda que entra em fusão mais rápido do que o estânio normal. Essa solda em pasta, ela entra em fusão mais rápido. Então, se você usar um calor excessivo na hora de remover aqui a blindagem, usar um calor excessivo demais aqui, o que vai acontecer? Essas esferas, né, os pontos de ligação da memória vão colar um no outro. Isso vai fechar curto e o aparelho não vai ligar mais. Aí, no caso, você vai ter que fazer remoção da memória, fazer a recolocação da memória, usar extenso, enfim. Então, não usar calor excessivo de maneira alguma para remover essa blindagem. Aí vocês perguntam, Elvis, o que você recomenda? O que eu recomendo, pessoal, é uma maneira mais simples. Você vem aqui, aqui no cantinho, faz um cortezinho aqui, vocês vão ver que essa blindagem, essa manta aqui inteira em cima aqui, na hora de remover ela, você vai ver a memória nítida aqui. Isso aqui é apenas uma manta. A proteção mesmo da blindagem é apenas em volta. Então, ao retirar essa manta, você vai vir aqui, dar um cortezinho aqui, devagar, com cuidado, e um outro cortezinho aqui, e você vai tirar apenas essa parte aqui, da blindagem. Como vocês podem ver, tá vendo? Faz só um cortezinho aqui, pessoal, cortezinho ali, cortezinho aqui, tá vendo? Quando você remove aquela manta, aquela malha que vem aqui em cima, tá vendo? A blindagem é só em volta, então faz um cortezinho aqui, se caso você não tiver habilidade com solda. Vem aqui, com a mini retífica, ou com estilete, ou qualquer outro equipamento de corte, até mesmo um alicatezinho de corte. Se for usar a mini retífica, toma cuidado com os pozinhos, tá? Os pozinhos, depois faz uma limpeza bem legal, para não deixar nenhum resíduo. Faz um cortezinho aqui, pessoal, aqui. E outro cortezinho aqui, Cadê? Aqui. Então, faz o cortezinho aqui, no cantinho aqui. E o outro cortezinho aqui em cima. Só isso, pessoal. Aí você vai apenas tirar esse lado, que é o lado aonde é feita a conexão. Beleza? É só isso aí. Tá. Apenas um cortezinho de leve, entendeu? Bem aqui, Com isso, vocês fazem esse corte e faz a solda dos pontos na TP. Por que não pode usar calor? Por causa disso. Outro cuidado é na hora de arrancar a blindagem. Pessoal, por favor, não puxem a blindagem. Vou dar um exemplo aqui, Como vocês podem ver, se puxar a blindagem, ela vai arrancar as trilhas, tá vendo? Ela arranca a trilha do negativo quase toda, olha pra você ver. Se puxar essa blindagem aqui, ela vai arrancar essa trilha. Aí que tá o perigo. Por quê? Pessoal, nesse local aqui, no qual eu estou passando o mouse, aqui, bem nesse cantinho aqui, passa várias e várias trilhas. Passa debaixo, certinho, debaixo aqui, da onde é soldado
da blindagem. Pessoal, aqui, ó, bem aqui onde que eu tô passando com o mouse, passa várias e várias e várias trilhas. Então, se você puxar essa blindagem e acontecer isso aqui, ó, a primeira coisa que pode ser causado no aparelho, o dano que pode ser causado no aparelho, é o aparelho não dar áudio. Não dá áudio. Esse é o primeiro dano. Como vocês podem ver aqui, deixa eu dar um zoom melhor aqui no manual técnico, vocês podem ver que o ponto saindo daqui, ó, tem várias e várias linhas, várias e várias trilhas, que vem e sobe, sobe e vem para o CI de áudio. Para quem não sabe onde que fica o CI de áudio do Moto G4, aqui a gente tem o CI de áudio, aqui é o CI de áudio e aqui o amplificador. Então, geralmente, quando o Moto G4 não dá áudio, a gente faz a ressolda ou do CI de áudio ou do APM. Então, o que acontece? Nesse local aqui, no cantinho, como vocês podem ver no layout da placa, passa várias e várias trilhas. Então, se você fizer isso aqui, ó, se você vir e fizer isso, arrancar essa blindagem aqui, ó, puxar e arrancar essa trilha, o aparelho pode ocasionar de não dar áudio. Não dá áudio. Como vocês podem ver, deixa eu mudar aqui um pouco. Porque o que acontece, pessoal? A trilha que passa aqui, ó, como vocês podem ver, dá um zoom bem legal pra vocês verem, tá vendo? Deixa eu ver a foto aqui. Aqui. Essa primeira TP, segunda, terceira e quarta, essas 4 TP que temos aqui, a primeira, elas vêm do processador. O processador é esse, para quem não sabe, o processador é esse. Sai do processador essas TPs e manda a informação sai daqui, passa pela TP, porque essas TPs são de teste, né, para fazer o teste se a trilha está rompida ou não. Sai da TP, passa aqui no cantinho e morre lá no CI do CI de áudio, aqui. Então o que acontece? A linha sai do processador, passa para o TP, a trilha vem e manda. Então essa trilha que passa aqui no cantinho, aqui, como vocês podem ver aqui, ó, essa trilha aqui, ó, sai da TP, lá que eu mostrei, vem, passa aqui no cantinho e sobe, mandando toda a informação do processador para o CI de áudio do aparelho. Então, se você arrancar aquela blindagem ali e acontecer de romper as trilhas, aqui, um zoom bem legal para vocês verem. Se você romper alguma dessas trilhas que passa aqui, você vai tirar a comunicação do processador e o CI de áudio do aparelho. Com isso, o aparelho não vai dar mais áudio. Com isso, o aparelho não vai dar mais áudio. Então, técnicos, na hora de remover a blindagem, faz um cortezinho bonitinho ali, ó. Faz um cortezinho. Se você tem habilidade com calor, tira ela aí com calorzinho. Só mandar um calorzinho aqui de leve, não faz superaquecimento. Faz um calorzinho de leve ali, ó. Tira a blindagem bonitinho. Se você tem medo de usar calor e danificar a memória, ou às vezes até a solda que vai embaixo dessa memória, então vem aqui, ó, no cantinho aqui, ó, onde que eu tô com o mouse, passa o estiletezinho aqui, ó, dá um talinho aqui embaixo e corta apenas um espaçozinho bem pequeno para você fazer a solda de comunicação com a memória, beleza? Tá vendo? Faz só um cortezinho aqui, pessoal, ó. Cortezinho ali, cortezinho aqui, tá vendo? Quando você remove aquela manta, aquela malha que vem aqui em cima, tá vendo? A blindagem é só em volta. Então faz um cortezinho aqui, se caso você não tiver habilidade com solda. Vem aqui, ó, com a mini retífica, ou com estilete, ou qualquer outro equipamento de corte. Até mesmo um alicatezinho de corte.
Se for usar a mini retífica, toma cuidado com os pozinhos, tá? Os pozinhos, depois faz uma limpeza bem legal, para não deixar nenhum resíduo. Faz um cortezinho aqui, pessoal, ó. Aqui. E outro cortezinho aqui, ó. Cadê? Aqui. Então, faz o cortezinho aqui, ó, no cantinho aqui. E o outro cortezinho aqui em cima. Só isso, pessoal. Aí você vai apenas tirar esse lado, que é o lado aonde é feita a conexão. Beleza? Para o técnico que for fazer o procedimento, vamos supor que após ele fazer o desbloqueio de FRP, o aparelho começou a entrar em QD Loader, em Qualcomm USB 9008, entrou em QD Loader. Então, pessoal, é o seguinte, para você resolver isso, uma das causas que ocasionou isso, causou isso, foi o seguinte, foi apenas o que? Na hora de você fazer a soldagem, um dos resistores, seja ele o CLK, seja ele o CMD, ou esse resistorzinho aqui, ó, do lado do CMD. Se você deixar ele com solda fria, ou se você deixar ele mal soldado, ou às vezes você até tirar ele do lugar, ou você quebrar ele, enfim. Se você causar algum dano nesse CI, nesse resistor, é um resistor de 10 ohms, e o aparelho vai entrar em Qualcomm USB. Então, se caso você fez o desbloqueio de FRP e o aparelho entrou em modo Qualcomm, vem aqui, vem com o ferro de solda, faz uma bolinha na ponta do ferro de solda, solda um ladinho dele bonitinho, solda o outro ladinho, solda o ladinho de cá, o de cá, o de cá e o de cá. Solda o CI de novo, que às vezes pode ter dado solda fria e por isso o aparelho entrou em Qualcomm. É só isso, pessoal. Tá isso aí. Valeu.